a professora Helenise Velsky-Charondi, também da IJUI, professora e orientadora igualmente no programa de pós-graduação em Direitos Humanos, de doutoramentos e mestrados. É graduada em mestre em Direito, doutora em Ciências Sociais, coordenadora de projetos de investigação e dentro das áreas temáticas das publicações que tem, os temas que se evidenciam é de facto a globalização, a transnormatividade, a culturação e cidadania. E também, para não prolongar mais aqui, foi uma mera síntese aqui do vasto currículo e passo então a palavra para a comunicação de territórios e resiliências, a proteção jurídica da população em situação de vulnerabilidade decorrente de eventos climáticos extremos e a professora vai fazer aqui uma apresentação mesmo em escalado. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, né, todas as pessoas que nos acompanham também pela web. Quero agradecer muito esta oportunidade de estar conversando, né, com todos vocês, colegas pesquisadores, o professor Casimiro pela gentileza, né, do convite, ao professor Bedin, né, por nos apoiar nesse momento também, a minha colega, né, Ana, que nós compartilhamos o mesmo projeto de pesquisa, então é sobre esse projeto de pesquisa que eu venho conversar com vocês. O tipo de desigualdade que eu trabalho, né, que transversalmente dentro dos meus temas é sempre relacionado às desigualdades de recursos. Certo? Então, é dentro dessa perspectiva de desigualdade de recursos que eu olho para a questão ambiental das mudanças climáticas e tento verificar qual o impacto disso, né? Ou como nós podemos reduzir os impactos dessas mudanças na vida das pessoas, nas comunidades. É só apertar o Enter aqui, né? Isso. Bom, como eu estava falando para vocês, nós fazemos parte, então, de um projeto que foi aprovado pela Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, pela FAPERGS, né? Esse projeto, meu e da professora Ana, ele tem por objetivo, né, ouvir populações que foram afetadas já por eventos ou que estão na eminência de serem afetadas em razão de habitar em área de risco ambiental, certo? Então, a nossa investigação, né, ela se dá muito dentro dessa preocupação, né, do que as mudanças climáticas têm produzido, têm impactado negativamente a vida das nossas comunidades lá em Juí. Podemos passar, por gentileza. Bom, dentro da parte teórica da pesquisa, tá? Nós, a partir dos documentos produzidos pela ONU, pelo painel intergovernamental de mudança climática, né, conhecido IPCC, nós então pegamos conceitos técnicos científicos já trazidos pelos dados do IPCC. Então, a partir desses conceitos de emergência climática, eventos extremos, a gente vai se debruçar, né, sobre alguns grupos que sofrem muito mais as consequências do que outros, né? O que a gente vai mostrar à frente, né, de certa forma, já antecipando, é que os eventos climáticos extremos, eles não são nada democráticos, né? Nós podemos pensar na questão da cheia de Porto Alegre, quando a gente fala em eventos climáticos extremos, mas essa não foi a nossa realidade na região que eu vou mostrar. Mas uma coisa que nós ouvíamos nos meios de comunicação, não, mas afetou todo mundo da mesma maneira. Não afetou todo mundo da mesma maneira, né? Então a gente vai ver até porque aonde a emergência chega em primeiro lugar é sempre onde existe um capital ou ameaça, né, de perda de capital e as pessoas mais vulnerabilizadas não entram, né, dentro dessa emergência. Então, só um pouquinho aqui voltando, também nós vamos trabalhar com dois conceitos, né, populações vulneráveis, né? Qual o critério que a gente define quem é vulnerável ou não? E outro conceito importante para a nossa pesquisa é o conceito de injustiça ambiental, certo? Então, nós retomamos a discussão da injustiça ambiental
hoje talvez os senhores estejam muito ouvem, né, com bastante frequência, talvez a expressão injustiça climática, mas esse conceito de injustiça climática nada mais é do que uma certa modernização, né, daquela ideia de injustiça ambiental já desenvolvida lá na década de 90 e que, de certa forma, não foi observada pelos nossos governos, eu falo isso na nossa realidade. E esta é a região que a gente trabalha, né, eu e a professora Ana, então é na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, um contingente populacional de mais ou menos 600 mil pessoas. Vocês devem pensar, mas isso não é muito, mas para nós é bastante significativo, porque são 600 mil pessoas, quase 700, divididas em pequenos municípios. Então, a capacidade de reação, ela é reduzida pelas condições econômicas dos próprios entes municipais, né, de poder reagir a tempo em relação a isso. Então, a gente só traz aqui um recorte do mapa para vocês terem ideia de onde a gente está falando, né? É ali do lado da Argentina, tá, pessoal? Nós não podemos tomar muito vinho português lá, porque é caro, mas em Argentina a gente toma, certo? Por gentileza, Cecília. Bom, então, o nosso objetivo é assim, demonstrar que ouvir essas populações vulneráveis é algo de extrema importância para a construção de políticas de resiliência do território quando esse território venha a ser afetado por eventos climáticos extremos, né? E o nosso problema de pesquisa, né, aquilo que nos levou é de que forma, a partir da ouvida dessas populações, né, de alguns núcleos representativos dessa população, nós podemos contribuir para a construção dos planos de contingência, que são os planos de ação no momento da emergência, no momento do desastre. Talvez vocês aqui em Portugal, até pela sociedade de vocês ser uma sociedade muito mais antiga do que a nossa, nós estamos falando lá de uma região com municípios de 130 anos de existência, municípios de 30 anos de existência, 40, então são ocupações recentes, perto do tempo de ocupação do território que vocês têm aqui. Então, para nós, tem uma indagação: o que fazer? Nós não sabemos. Quando vem o mau tempo ou quando vem a seca, a gente se olha e pergunta: e agora, né? E agora, o que a gente faz? Então, por isso que nós precisamos realmente dessa construção, né, para mitigação, ter planos de mitigação dos efeitos. Por gentileza, Cecília. Bom, o texto base que eu fiz para conversar aqui com vocês, ele está dividido em 3 pontos. O primeiro ponto trata dos extremos climáticos e populações vulneráveis, certo? O que nós pretendemos aqui aprofundar dentro da estrutura do texto? Primeiro, o aumento da variabilidade climática da nossa região, ele já tinha sido apontado pelo relatório de avaliação, né, o AR5 de 2015. Bem, na verdade, os dados foram publicizados em 2013 e 14, mas a sistematização foi divulgada pela ONU em 2015. E lá em 2015, esse relatório já apontava que a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul iria sofrer com secas extremas e com chuvas intensas. Então, era o verdadeiro paradoxo, né? Quando chove é para destruir, e quando não chove, realmente nada, você perde toda a plantação. É uma região que depende muito da agricultura. Então, nós temos uma dependência econômica muito grande da agricultura. Então, o AR5, esse relatório, ele foi, de certa forma, negligenciado pelas nossas autoridades, seja por opções políticas, né? Enfim, e também havia uma crença de que esses relatórios eram meramente alarmistas, de que em 2025 nós não íamos ter seca, nós não íamos sofrer nenhum mal, né? E nós tivemos de 2015 para cá secas prolongadas de verão a ponto de perder 30%, 40%, até 50% da produção agrícola. Então, isso impactou muito as nossas comunidades, certo? Outra questão também é que
essa incidência de secas e chuvas extremas, né, ela intensifica um fenômeno chamado evapotranspiração, ou seja, a nossa capacidade de retenção de umidade, ela acaba sendo reduzida e nós não temos as nossas bacias hidrográficas, por mais que chova, elas não têm capacidade de se recomporem nos níveis de segurança esperado. Então, nós temos ali uma região que sofre com ciclones e tornados cada vez mais intensos, e, ao contrário de Porto Alegre, nós não nos alagamos. Aquela região foi os 20% do território que não alagou, mas que com toda a chuva nós tivemos problemas de seca no período de verão. Mas e quem é a população vulnerável? Qual é o critério, então, que nós utilizamos para definir quem seriam os vulneráveis desta relação, ou seja, as pessoas que sofrem mais com esses eventos climáticos extremos? O critério definido foi o seguinte: estar na área de risco ambiental, e aí nós dependemos do mapeamento, e nós vamos ter municípios que ainda não fizeram esse mapeamento de risco ambiental, porque a gente está num processo de construir essas políticas. Mas o segundo critério é em situação de vulnerabilidade social, ou seja, estar inscrito no CAD único do governo federal. O CAD único do governo federal, ele abarca todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Para vocês terem ideia, no país, hoje, né, a gente pode falar no mês de fevereiro, o que o governo federal considera uma pessoa pobre, em que a renda per capita individual no núcleo familiar seja de até R$ 218. Esse é o critério. E para que vocês tenham ideia, na nossa região, então, nós temos em torno de 30% da população que depende do CAD único. Ou seja, que depende dessa política nacional de transferência de renda, de algum benefício da política nacional de transferência de renda. A média nacional é quase 32%. Só que na região norte do país, ela é muito mais alta. Então, nós ficamos um pouco abaixo da média, de 27% a 30%, dependendo da cidade. E tem cidade naquela região de abrangência que a média de inscrição no CAD único é de 24%, 22% da população. Então, o critério de vulnerabilidade é estar inscrito no CAD único do governo federal e estar também em área de risco ambiental. As localidades, aqui eu destaquei, eu trouxe para vocês ter uma ideia, eu coloquei aqui alguns municípios, né, como Ijuí, da onde nós viemos, da universidade, né, da Unijuí, e a Unijuí, ela tem campus universitário na cidade de Santa Rosa e Terespasso. Então, nós agregamos esses municípios também para fazer a investigação em loco, verificar os levantamentos, né, sobre áreas de risco ambiental já mapeados ou em mapeamento nessas áreas, e também elegemos a cidade de Santo Ângelo e Catuípe. Santo Ângelo, porque lá existe uma comunidade indígena Guarani, né, reconhecida, e que é uma população extremamente vulnerabilizada no Brasil, e também Catuípe, que é ao lado de Juí, pela existência de uma comunidade quilombola, o Quilombo do Araçá. Então, essas duas comunidades, elas serão ouvidas de forma particularizada, né, para que ali a gente consiga ver no que eles como eles percebem as mudanças e o que eles acham que podem contribuir, né, para melhorar a situação deles. O que nós, de certa forma, já verificamos no nosso levantamento de dados é uma dupla vulnerabilização. Né? É aquela vulnerabilidade social agregada à vulnerabilidade ambiental, e que no texto, então, a gente trabalha como vulnerabilidade socioambiental. Então, em decorrência da exposição dos riscos, né? E o aumento, então, das desigualdades de recurso pela exposição desigual a esses riscos. E isso aumenta, né, incrementa as situações de injustiça ambiental. E
há uma certa tendência, né? Acho que foi de manhã que, se não me engano, foi a professora Viviane que falou sobre a aparofobia, né? Ou seja, aquele rechaço ao pobre, né? Mas por que que eu vou ter que socorrer a população pobre numa situação de emergência climática? É porque ela sofre muito mais, né, do que a população, enfim, de outros estratos. Bom, juridicamente, o segundo ponto do texto e do nosso trabalho, me avisa, porque eu não controlo o tempo, tá, gente? Eu peço mil desculpas, porque eu sei que já é noite, vocês estão exaustos, mas vamos lá, tá? 10 minutos, tá? Vou tentar ser pontual. Bom, em termos de proteção jurídica, o que acontece no Brasil, certo? Pelo slide aí que vocês estão observando atrás, eu tenho uma quantidade de regulamentos muito grande, certo? Então, se eu parto da análise da Constituição Federal, tanto o Estado como a sociedade civil, eles têm uma corresponsabilidade na proteção, né, das condições ambientais gerais. Cada ente estatal, em nível federal, estadual e local, municipal, tem as suas competências distribuídas, e a sociedade civil também tem responsabilidade em questão ambiental. Contudo, eu vou ter uma série de legislação que vai reforçar a obrigatoriedade do poder público e da sociedade civil em ações concretas para reduzir, né, ou impedir danos ao meio ambiente. E aqui a gente está falando de danos decorrentes de desastre. Eu estou focando nesse ponto, né, de desastre. Bom, em relação à proteção, tá, de desastres, nós daí temos uma legislação específica, que ela é desde 2012, a Lei 12.608, e essa legislação, ela sofreu uma série de alterações, de acréscimos, a partir dos eventos climáticos do ano de 2023. Então, nós tivemos um decreto que, desculpa, não foi um decreto, foi uma lei que ampliou, trouxe novos artigos e modificou dispositivos dessa lei, inclusive em relação à obrigatoriedade dos municípios, independente do tamanho do porte do município, de elaborar o plano de contingência para prevenção e reparação, resposta e recuperação do território em caso de desastre, tá? Então, isso é muito importante e criou um alerta, né, em relação à associação dos municípios. Existe a AMUPLAN, a Associação Brasileira dos Municípios, em que agora, se você falar com um gestor público, eles estão assim praticamente enlouquecidos para construir o plano de contingência. Só que as pequenas municipalidades enfrentam dificuldades que são de ordem econômica, porque elas têm que contratar empresas que façam um estudo geológico, enfim, biológico, de todo o envolvimento da questão ambiental, clima, vegetação, topografia, existência de cursos d'água, todo o mapa hidrológico, né, correntes, enfim, e isso custa caro. Então, eles têm essa preocupação. Também existe a questão da preocupação do desvio de verba pública, que no Brasil isso é. Eu não sei aqui em Portugal, mas eu acho que em todos os lugares do mundo há corrupção, né? No Brasil também nós temos que vigiar bastante essa questão de não colocar recursos públicos, né? Jogar fora esses recursos que são tão difíceis para nós. E em relação, né, a esse plano de contingência, a legislação obriga que ele seja construído em parceria com a sociedade civil. Então, essa população vulnerável, né, a desastres, essa população em situação de vulnerabilidade social e ambiental, ela precisa ser ouvida.
Então, esse plano de contingência, ele não pode ser simplesmente um copia-cola, em que um município pega emprestado do outro, né? Ah, é tudo parecido aqui do lado, porque a gente já viu isso acontecer com os planejamentos urbanos que a lei, o Estatuto da Cidade, exige que todo município tenha o seu planejamento urbano. E a gente viu que, por exemplo, Passo Fundo copiou boa parte do seu planejamento urbano num determinado momento da cidade de Porto Alegre. E aí Juí copiou não sei de quem. Então, esses estudos, eles são uma espécie de novidade para nós. Nós estamos aprendendo a fazer. Então, os dados que a professora Ana e eu vamos levantar com essas populações, eles deverão contribuir para as novas políticas públicas de enfrentamento, né, dos desastres. Bom, e o terceiro ponto, então, que nós enfrentamos no texto é do território, né? A compreensão de território aqui, nós partimos da ideia do Milton Santos, né? O território como algo vivo, algo dinâmico, e que essa população que ali forma esse território, ela é essencial para a ideia de resiliência, né, urbana ou resiliência territorial em situação de emergência climática. Outra questão importante é o estabelecimento, né, do mapeamento das áreas suscetíveis, né, a desastres. Então, aqui a gente está falando de terrenos, né, que sejam mais sensíveis tanto a alagamento quanto a desertificação na nossa região. Nós lidamos com dois extremos, certo? Então, e esse mapeamento é a condição sine qua non, ou seja, a condição sem a qual não pode ocorrer a elaboração dos planos de contingência, assim como a oitiva, né, e consulta dos povos tradicionais, como aqui a gente trouxe o exemplo que nós vamos pegar dos quilombolas e da comunidade indígena, que está na nossa região ali, e também das populações nos bairros que podem ser mais afetados. E, por fim, a responsabilidade do poder público, né, através das secretarias e da Defesa Civil. No Brasil, a Defesa Civil é um órgão de Estado que ela está dividida na União, estados e municípios. Então, os municípios precisam organizar a sua Defesa Civil. Para vocês terem ideia, há um ano atrás deu um desastre, veio um temporal. Eu vou ligar para a Defesa Civil da minha cidade. Era um número de celular que ninguém atendia. Hoje já tem um encarregado, tá, gente? Isso não significa que a gente saiba muito bem o que fazer, mas nós já temos alguém que atenda o telefone. Então veja que estamos evoluindo. Bom, e nós precisamos preparar a população que será atingida. Aquela situação, às vezes as pessoas acham que podem atravessar uma rua que está alagada e essas pessoas, elas são tragadas pela correnteza com uma água que vai na canela. Então, nós precisamos minimamente saber o tipo de risco que nós podemos correr e o que fazer nessa situação. Então, não adianta eu ter boa vontade de agir se eu não agir de uma forma correta. Então, a Defesa Civil no estado do Rio Grande do Sul, ela também está preocupada com isso. E a própria Lei 12.608, ela diz que o plano de contingência, ele municipal, ele também depende de constante treinamento, né, do poder público com a comunidade para saber o que fazer e quem vai fazer e como fazer. Bom, podemos passar. Então, aqui, o que nós já temos assim de resultados parciais da nossa pesquisa? Os eventos estão cada vez mais intensos e frequentes na nossa região. E eu acho que no mundo também, né? Cheguei aqui em Portugal, gente, hoje saiu o sol, né? Tirei até uma fotografia ali com o professor Vedídio, ó, sol! Mas foi só hoje também, né? Rapidinho, agora tá chovendo lá fora. A população em situação de vulnerabilidade socioambiental na nossa região, ela varia de 28% a 30%. É bastante gente, certo? A vulnerabilidade socioambiental, ela não é um fenômeno natural. Nós sabemos que as desigualdades não são naturais. Elas são produzidas, elas são socialmente produzidas. Então, nós temos aí um modelo, né, de desenvolvimento excludente que não reconhece, né, o direito aos pobres
a segurança, a dignidade e a permanência em espaços com menor risco ou isentos de riscos ambientais. Bom, nós tivemos um avanço no ano de 2016 no país, quando ficou pronto o Plano Nacional de Mudança do Clima. Só que com as questões políticas, né, a disputa política que estava acontecendo no país naquela época, esse plano nacional ele foi engavetado. E com isso nós perdemos muito dinheiro público que tinha sido investido em pesquisa para cada região do país. E agora, depois de 2023, nós tivemos que retomar esses estudos, refazer esses planos, porque aquele de 2016, e que já previa algumas ações de contenção, simplesmente não foi aplicado. Também dificuldades econômicas, recurso público é difícil, né? Políticas, as disputas ideológicas, né? Com uma vertente negacionista muito forte, dizendo que não há emergência climática, que isso é invenção de comunista, né? Esses comunistas, socialistas, e aí vai afora, né? E nós também temos as dificuldades técnicas, equipes técnicas, profissionais qualificados em quantidade bastante reduzida, certo? Por fim, a resiliência urbana, ela é para nós um grande desafio, tá? Nós estamos num processo de construir o que vem a ser essa resiliência urbana para nossas comunidades. E aí, para encerrar, então, meus queridos, nós pensamos, né, em conduzir esse estudo, como eu disse lá no início, visando o quê? Uma justiça ambiental, a ideia de justiça ambiental como sendo o norte, né, desses planos de contingência a desastres ambientais e defesa de direitos humanos. Então, nós precisamos, sim, trabalhar no sentido, né, quando eu digo nós, eu estou falando da sociedade civil, em parceria com os órgãos de Estado, no caso, os municípios, né, as municipalidades, precisam identificar e mapear as suas áreas de risco e desastres. Por exemplo, o município de Juí já fez isso, né, professora Ana Paula? Mas fez isso não porque a legislação exigiu, fez isso em razão de uma condenação numa ação. E veja, a condenação pedia para que fosse feito um estudo ambiental e porque a secretária do meio ambiente da cidade é uma bióloga, ela olhou assim, bom, já que eu tenho que fazer esse estudo, eu vou ampliar para mapeamento de áreas de risco. Então, foi uma sensibilidade dela que já se antecedeu, mas a grande maioria dos municípios da nossa região não tem esse mapeamento, tá? Participação da população vulnerável na elaboração e implementação dos planos de contingência é uma condição essencial. As municipalidades, né, elas devem promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vetar ocupações em áreas, nessas áreas. O que nós temos é que essas áreas com maior vulnerabilidade ambiental, elas costumam ser ocupadas, e a gente já conseguiu comprovar isso, né, professora Ana, comparando o mapa de vulnerabilidade ambiental da cidade de Juí com o mapa de localização dos bairros economicamente mais vulnerabilizados. E incide, ou seja, a injustiça ambiental, a tese do professor Henri Exelhard se confirma. A injustiça ambiental ela é muito maior, né, para essas populações economicamente vulnerabilizadas. E, por fim, incentivar a participação da sociedade civil em parceria com a defesa civil para capacitação, né, no enfrentamento dos desastres. Então, como os colegas ali que nos antecederam, né, estamos todos no mesmo barco, com instrumentos muito distintos, né? Quando eu olhei para vocês aqui em Portugal, enfrentando essas chuvas, essa situação de calamidade, me chamou muito a atenção em que havia um movimento, ao menos foi o que havia sido televisionado, em que empresas dizem, não, nós vamos deslocar profissionais para fazer isso.
lá no Brasil, nós ainda não estamos nesse ponto, mas nós estamos caminhando para que menos pessoas percam suas vidas e que o patrimônio, quando eu digo aqui patrimônio, os recursos materiais que podem ser evitados de serem perdidos, eu acho que a gente tem que buscar essa eficiência também, né? Evitar maiores danos às pessoas que já estão vulnerabilizadas. O meu muito obrigado e de todo o coração, assim, está sendo assim muito bom conversar, ouvir vocês e ter esse momento de fala aqui. Convido vocês para irem até a nossa universidade. É lá no interior do Rio Grande do Sul, mas vocês serão muito bem-vindos. É um pouquinho longe, tá? De Porto Alegre dá mais 6 horas de carro, tá? Firme aí, gente. 12 horas de avião, 6 horas de carro, mas a gente recebe vocês com um churrasco, né? Um bom churrasco e um abraço, gaúcho. Muito obrigada. Obrigada, professora Helenice, pelo convite e também pela excepcional gestão criteriosa do nosso tempo e obrigada a todos os assistentes online e principalmente presencialmente, que hoje foi um dia em que quase nem vimos o sol de facto. Temos estado aqui permanentemente focados e muito gratos pela presença de facto, em particular, dos participantes internacionais que vieram tão longe para partilhar aqui realmente não só o conhecimento científico, como estas inquietações e desafios à melhoria das próprias políticas públicas, também em Portugal e no mundo. Muito obrigada a ambas, senhores professores, e então o tempo é pouco, restam-nos cerca de 5 minutos, mas se o professor Casimiro assim entender, portanto, teríamos ainda um espaço de debate de alguma questão que os participantes, quer presenciais, quer online, queiram colocar. Só um momento então, deixa eu passar aqui ao coordenador. Obrigado. É uma pergunta muito rápida e se calhar pesada para esta hora, mas é a seguinte, e tem a ver também com a comunicação que eu quero fazer amanhã e com as reflexões que tenho feito, que ainda são muito preambulares acerca de um projeto que tenho em mente. Mas disseram que uma de vocês tem um trabalho muito feito em torno da teoria da justiça do John Rawls. Ok. Pronto. E queria queria que me dissesse, enfim, se a teoria da justiça de alguma maneira está presente, ou os princípios da teoria da justiça neste tipo de abordagem de defesa das populações, ou de proteção das populações mais vulneráveis. Ou se não tiver, também. Realmente, quando já me fizeram essa pergunta em outros momentos, porque essa questão ambiental o John Rawls não toca nisso, né? Porque ele trabalha a questão da justiça numa dimensão bem mais inicial, como se fosse um ponto de partida para a organização de uma sociedade, né? E ele deixaria essa parte, as discussões com relação a gênero, com relação às questões ambientais, todo para um segundo momento, que seria mais quando o Estado já está estabelecido, e aí sim o Estado vai construir as políticas para pensar com relação. Mas na teoria da justiça do John Rawls, em nenhum momento ele faz essa observação. E eu aproveitava o mote, já que o professor Miguel Chaves vai ser o primeiro interventor do dia da manhã, também salientar que quaisquer outras questões que também podemos, durante o dia da manhã, aqui fazer intercâmbio, a não ser que neste momento haja mais alguma questão até do público que está online. Então vamos terminar esta mesa e passar a palavra ao professor Balsa para fazer o encerramento e as orientações para o dia de amanhã. Obrigada a todos. Só para vos dizer que amanhã, infelizmente, o professor Carlos Farinha não pode vir. Ele teve uma gripe
um pouco mais agravada e não pode sair. Portanto, nós começamos às 9h30.